Como explicar o que acontece dentro de nós? É um lugar bem ocupado lá dentro. Isso é algo que você precisa pensar. Quero que pense sobre isso. O que está acontecendo dentro de mim? Primeiro, muita conversa consigo mesmo. Como você fala consigo mesmo e sobre você mesmo. Algumas pessoas culpadas desse lado aqui, ó. Eu sou tão estúpido, eu nunca consigo fazer nada certo. Eu sou burro, eu sou gordo, eu sou feio, sabe? Nunca pense, jamais diga coisas negativas sobre você mesmo. Quando você faz isso, está apenas concordando com o diabo. Agora, essa aqui é boa. O que você acha que Deus pensa de você? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são mais do que os grãos de areia de todas as praias do mundo. Sabe, Deus tem você na mente dele em todo o tempo. Então eu pensei nesta manhã, ok, Joyce, o que você acha que Deus pensa sobre você? E eu pensei, Ele me ama, Ele gosta de mim, Ele se orgulha de mim. Creio que Ele está satisfeito comigo. E você pode estar pensando, bem, você me parece ser bem cheia de si mesma. Veja, isso não significa que eu faço tudo certo, mas Deus vê o meu coração. Eu posso até não fazer tudo certo, mas eu quero fazer. Eu tenho dedicado a minha vida para isso. Você precisa de parar de pensar que Deus está com raiva de você o tempo todo e acreditar. A Bíblia diz que Ele se regozija sobre você com alegria. Deus está dançando por sua causa, Ele está muito feliz com você. Você sabe o quanto Ele está feliz por você estar aqui hoje em vez de outro lugar? Ele está feliz por você ter vindo ontem em vez de ter estado arrumando uma ressaca. Pense, você poderia ter saído ontem à noite, ficado bêbado, se sentindo tão mal que nem conseguiria sair da cama. Isso não seria divertido? E você veio aqui, na verdade, teve bons momentos em um culto da igreja. Você riu, chorou, você aprendeu algo, você cantou, pulou para cima e para baixo. E a sua imaginação, o que acontece com ela? Imaginação. Se você vai gastar tempo imaginando algo, por que não imaginar algo que seja bom? Amém? Eu estou imaginando que o telefone vai tocar nesta tarde, lá pelas 3 horas, e alguém vai dizer: nós temos uma excelente oferta pela sua propriedade. Uhul! Jesus! E você diz, e se isso não acontecer? Então eu vou esperar por esta ligação amanhã. Eu não vou ceder nem me entregar ao diabo nunca mais. Eu fiz isso por muitos anos. Vamos lá. Sua satisfação não se baseia em conseguir o que você quer, mas é baseado em saber quem pode dar a você tudo aquilo que você quer. E em confiar nele o bastante para saber que se não for hoje, então hoje não é o dia certo e na hora certa ele não vai se atrasar nem um segundo sequer. E tudo o que ele quer de nós é que nós continuemos confiando, continuemos crendo, continuemos esperando. E sabe o que ele faz? Te mantém feliz enquanto espera. Você tem que esperar, todos temos que esperar, goste ou não. Então você pode escolher ser miserável enquanto espera? Ou ser feliz enquanto espera. Eu gosto desta minha pregação. Agora, sabe, a nossa velha natureza produz imaginações malignas. E você nem precisa sentar e tentar imaginar alguma coisa ruim, mas você precisa imaginar coisas boas de propósito. Amém? Se você está acima do peso e quer perder peso,
Compre um vestido que é muito pequeno para você. Pendure-o no seu armário e diariamente olhe para ele e diga assim: eu vou usar você. Amém? Tenha uma visão, coloque algo à sua frente. Tudo bem. Pensamentos. O campo de batalha da mente. Eu não sei te dizer o que isso fez comigo quando eu descobri que eu poderia dominar os meus pensamentos. Que eu não precisava pensar qualquer coisa que viesse à minha cabeça. Que eu poderia realmente descartar tudo aquilo e escolher pensar em algo bom. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, anulando as imaginações e toda altivez e pretensão que se exaltem contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo debaixo da obediência de Jesus Cristo. Isto significa que temos uma responsabilidade. Satanás tentará colocar as coisas na sua mente, porque a mente é o campo de batalha. Isto vai continuar por toda a sua vida. E é nossa responsabilidade, quando estas coisas aparecem, orar para que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer imediatamente quando você está tendo aqueles pensamentos, que eu chamo de pensamentos fedorentos. E assim é da sua responsabilidade descartá-los e substituí-los, porque se você deixar sua cabeça vazia, algo voltará, só que pior. Mas se você substituir essas coisas por algo bom, então não haverá lugar para o mal entrar. E sabe, uma das minhas coisas favoritas para fazer? E eu estou falando com sinceridade. Eu gosto de ficar sentada e pensar nas coisas que posso fazer por outras pessoas. Eu acho isso muito divertido. Apenas pense, eu vou estar perto de alguém hoje e o que eu posso fazer por ela? A quem posso abençoar hoje? Ok, Senhor, estou te escutando hoje, porque as pessoas vão me dizer o que elas precisam e querem. Eu quero supri-las. Não fique sentado pensando, eu vou me vingar pelo que você fez comigo. E se você acha que vai escapar, você vai receber o troco logo, logo, sabe? Eu não vou mais suportar isso. Estou cansada do jeito que você me trata, viu? Não, você diz, eu tenho a natureza de Deus aqui dentro de mim. E não importa o que você faça comigo, eu posso amar você com o amor de Cristo. E eu vou fazer isso porque eu não vou permitir que você envenene a minha alma me enchendo de amargura, nunca mais. Vamos lá. Estão felizes? E sobre as atitudes? A Bíblia diz em Romanos 4:23 que nós precisamos ter uma atitude fresca a cada dia. Uma atitude fresca todos os dias. Suas atitudes pertencem a você. Agora ouça-me, suas atitudes pertencem a você e ninguém pode te obrigar a ter uma atitude ruim se você não quiser. Veja, se assumirmos a responsabilidade por algumas das nossas coisas e não ficar sempre culpando, bem sabe, se eu tivesse um emprego melhor, se meu marido me tratasse tão bem quando dela trata, se isso e aquilo e mais aquilo outro. Bem, deixe o diabo com raiva, tenha uma boa atitude de qualquer maneira. Você tem que viver consigo mesmo. Você nunca vai se livrar de si, nem por um segundo. Então você deve fazer algo para ser uma pessoa agradável? Certo? Ok. Eu tenho uma pequena história para ler e ela é muito boa. Uma mulher de 92 anos se preparava para ir para uma casa de repouso. Seu marido havia morrido recentemente e ela era cega e não podia mais viver sozinha. Ela era uma senhoria pequenina e bem equilibrada.
e todas as manhãs às 8 ela estava completamente bem vestida, com o cabelo arrumado, com um pouquinho de maquiagem. E hoje ela vai se mudar para uma casa de repouso, porque seu marido de 70 anos de idade faleceu recentemente. E depois de muitas horas esperando pacientemente na recepção da casa de repouso, ela sorriu docemente quando lhe disseram que seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava seu andador até o elevador, a equipe de funcionários deu a ela uma descrição visual de seu pequeno quarto, incluindo as cortinas de lós que foram colocadas nas janelas. Eu amo isso, ela declarou entusiasmada, como uma criança de 8 anos, que acabara de ser presenteada com um filhote. Senhora Jones, como a senhora pode amar isso? Você nem viu ainda, espere. Então ela disse estas palavras: o fato de eu ainda não ter visto não tem nada a ver com isso. A felicidade é algo que você decide com antecedência. Se eu gosto do quarto ou não, não depende de como os móveis foram organizados, mas de como eu organizo a minha mente. Ouça, coloque na sua cabeça agora que você não vai ser uma pessoa velha, mal-humorada e ranzinza no futuro. Quanto mais velha, mais engraçada eu pretendo ser. Eu dei boas risadas na semana passada e meus filhos também. Eu estava orando pela comida e eu disse: obrigada, Joyce, por esta comida que eu estou prestes a receber. Meu filho disse: é melhor levarmos você para um aconselhamento, já que está orando por si mesma. Ria de si mesmo, não fique tão bravo por cada pequeno erro que você comete. Amém? Eu acho que até Deus riu disso. A maneira como eu organizo a minha mente é uma decisão. Todas as manhãs, quando acordo, tenho a escolha: eu posso passar o dia na cama, recontando as dificuldades que tenho com as partes do meu corpo que já não funcionam mais, ou eu posso sair da cama e ser grata pelas partes que funcionam. Cada dia é um presente. Enquanto os meus olhos se abrirem, eu vou focar neste novo dia, em todas as memórias felizes que eu guardei somente para este tempo da minha vida. Eu amo isso. Eu amo isso, eu amo. Dave e eu conversamos muito sobre os primeiros dias do nosso ministério, sobre o quanto nós trabalhávamos e sobre as pequenas reuniões que nós tínhamos. Ah, meu Deus! E nós sonhávamos com estes dias. Esperávamos vê-los. Eu me lembro de quando eu apenas acreditava que Deus, se apenas 100 pessoas aparecerem hoje. Isso levou anos. E, sabe, às vezes era difícil continuar com esse sonho. E houve inúmeras vezes que eu quis desistir dele. Mas é exatamente isso que o diabo quer que você faça. Eu posso te dizer que não é preciso nenhuma coragem para desistir. Qualquer um pode fazer isso. Mas apenas pessoas fortes podem se agarrar aos seus sonhos quando não há nada, nenhuma razão para fazer você pensar que aquilo se concretizará, exceto que Deus colocou aquilo em seu coração. Amém? Agora, uma outra coisa que flutua dentro de nós, que eu pessoalmente acho que é uma das coisas mais importantes, são os motivos. Motivos. Deus não está nem um pouco preocupado com o que nós fazemos, mas por que nós fazemos. E eu quero acrescentar que não importa o que você esteja fazendo, se estiver fazendo pelo motivo errado, você não consegue desfrutar sua vida. Só as obras realizadas pelos motivos certos serão recompensadas ou satisfatórias. Mateus 6, de 1 a 7. Sim, eu disse 7 versículos.
Tenham cuidado para não praticar a sua justiça na frente dos homens a fim de serem vistos por eles. E não significa que as pessoas não podem ver que você está fazendo boas obras, mas significa que se você fizer isso de propósito na frente das pessoas para ser visto, adivinha o quê? Você não terá recompensa. Não receberá recompensa. Então, quando você der aos necessitados, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua completa recompensa. Mas quando deres aos necessitados, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. O que significa que eu creio que mesmo depois de fazermos algo realmente bom para alguém, não devemos nos sentar e ficar pensando em como nós somos bonzinhos. Amém? Eu li num livro que o amor permanece nas sombras até que seja necessário, quando então ele sai e faz o seu trabalho e volta para as sombras, esperando a próxima oportunidade. Quando deres ao pobre, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz, para que o que você der fique em segredo. Então seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará abertamente. Você sabe o quão difícil é fazer algo realmente bom para alguém sem ninguém mais saber, além de você e Deus? E você sabe por quê? Porque a carne clama por crédito. Ela sempre quer um afago, quer um carinho. Agora, eu já contei essa história antes, mas faz um tempo desde então e eu vou contar de novo. Se você tiver escutado, talvez você precise ouvi-la novamente. Então, isto aconteceu há mais de 30 anos atrás e eu fico feliz em poder dizer que não foi ontem, sabe? Mas alguém aqui se lembra daqueles dias em que aqueles grandes broches de strass escrito Jesus estavam na moda? Quantos de vocês já tiveram um broche de strass escrito Jesus? Vamos lá, só tem 3 de nós aqui tão velhos assim? Senhor, ajuda-me. De qualquer forma, eles eram muito populares, então eu estava no salão de beleza fazendo minhas unhas. Tinha mais alguém lá fazendo as unhas também. Elas estavam conversando sobre ser enfermeira no hospital e sobre o quão difícil era ver as pessoas tão debilitadas, não poder falar com elas sobre Jesus, porque era contra a prática do hospital. E então, eu tive este pensamento que veio de Deus. Dê a ela este broche brilhante que você está usando e diga a ela para usá-lo em seu uniforme, porque até mesmo quando ela chegar perto dos pacientes e eles verem o nome de Jesus, isto vai abençoá-los e ajudá-los. Senti como se eu precisasse fazer isso em segredo. Eu não sabia como eu iria fazer aquilo, já que havia uma moça trabalhando em mim, mas eis que a moça que estava fazendo as minhas unhas disse: "Ó, Joyce, acabou o produto que eu estava usando e eu preciso dele aqui. Vou na loja ao lado para comprar o produto e já volto." Então Deus abriu a porta para que eu não chamasse a atenção. Ele providenciou uma maneira para ele ter toda a glória. E então eu fiquei sentada ali enquanto a moça saiu, lutando comigo mesma. Eu faria o que eu deveria agora, ou eu esperaria até que a moça voltasse? E eu gostaria de te dizer que eu fiz a coisa certa, mas eu não fiz. Eu fiquei sentada lá e esperei, e eu disse para mim mesma: isso pode realmente abençoá-la ao ver a minha generosidade, sabe? Isto pode ser um exemplo para ela? E então, ela voltou e quando ela terminou, eu peguei aquele broche de Jesus e eu entreguei à moça e disse: eu quero que fique com isso. Eu senti que Deus me disse que se você usá-lo em seu uniforme, blá, 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 blá. E todo mundo, eu recebi exatamente o que eu queria. Ah, isso é tão bom, gente. Você é tão gentil. Isso é tão doce.
E assim que saí daquela porta indo para o meu carro, eu ouvi o Senhor sussurrar no meu coração: espero que você tenha gostado, porque essa é toda a recompensa que você terá. Tem mais alguém aqui que já fez uma coisa assim? É claro. Graças a Deus foi há 35 anos atrás. Os motivos são tão importantes. E quando você orar, não seja como os hipócritas, porque eles adoram orar de pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua completa recompensa. Sabe, eu vou ser honesta, mesmo quando eu faço essas orações corporativas, nessas reuniões e quando oro por vocês, eu tenho que aprender a não me preocupar com o que você pensa sobre a eloquência da minha oração, mas a manter meus olhos realmente em Jesus e ouvindo o que Ele quer que eu diga, sabe? E não ficar aqui tentando te impressionar. Eu não quero perder a minha recompensa. Vamos lá, quantos de vocês não querem perder suas recompensas? Mas quando você orar, entre em seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê o que é feito em secreto o recompensará. E quando você orar, não usem de vãs repetições como os pagãos. Eu amo isso. Porque eles pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Muitas pessoas fazem coisas certas, mas com os motivos errados. E se você faz a coisa certa com o motivo errado, você não terá alegria em fazer aquilo. Como explicar o que acontece dentro de nós? É um lugar bem ocupado lá dentro. Isso é algo que você precisa pensar. Quero que pense sobre isso. O que está acontecendo dentro de mim? Primeiro, muita conversa consigo mesmo. Como você fala consigo mesmo e sobre você mesmo. Algumas pessoas culpadas desse lado aqui, ó. Eu sou tão estúpido, eu nunca consigo fazer nada certo. Eu sou burro, eu sou gordo, eu sou feio, sabe? Nunca pense, jamais diga coisas negativas sobre você mesmo. Quando você faz isso, está apenas concordando com o diabo. Agora, essa aqui é boa. O que você acha que Deus pensa de você? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são mais do que os grãos de areia de todas as praias do mundo. Sabe, Deus tem você na mente dele em todo o tempo. Então eu pensei nesta manhã, ok, Joyce, o que você acha que Deus pensa sobre você? E eu pensei, Ele me ama, Ele gosta de mim, Ele se orgulha de mim. Creio que Ele está satisfeito comigo. E você pode estar pensando, bem, você me parece ser bem cheia de si mesma. Veja, isso não significa que eu faço tudo certo, mas Deus vê o meu coração. Eu posso até não fazer tudo certo, mas eu quero fazer. E eu tenho dedicado a minha vida para isso. Você precisa de parar de pensar que Deus está com raiva de você o tempo todo e acreditar. A Bíblia diz que Ele se regozija sobre você com alegria. Deus está dançando por sua causa, Ele está muito feliz com você. Você sabe o quanto Ele está feliz por você estar aqui hoje em vez de outro lugar? Ele está feliz por você ter vindo ontem em vez de ter estado arrumando uma ressaca. Pense, você poderia ter saído ontem à noite, ficado bêbado, se sentindo tão mal que nem conseguiria sair da cama. Isso não seria divertido? E você veio aqui, na verdade, teve bons momentos em um culto da igreja.
Você riu, chorou, você aprendeu algo, você cantou, pulou para cima e para baixo. E a sua imaginação, o que acontece com ela? Imaginação. Se você vai gastar tempo imaginando algo, por que não imaginar algo que seja bom? Amém? Eu estou imaginando que o telefone vai tocar nesta tarde, lá pelas 3 horas, e alguém vai dizer: nós temos uma excelente oferta pela sua propriedade. Uhul! Jesus! E você diz: e se isso não acontecer? Então eu vou esperar por esta ligação amanhã. Eu não vou ceder nem me entregar ao diabo nunca mais. Eu fiz isso por muitos anos. Vamos lá. Sua satisfação não se baseia em conseguir o que você quer, mas é baseado em saber quem pode dar a você tudo aquilo que você quer. E em confiar nele o bastante para saber que se não for hoje, então hoje não é o dia certo e na hora certa ele não vai se atrasar nem um segundo sequer. E tudo o que ele quer de nós é que nós continuemos confiando, continuemos crendo, continuemos esperando. E sabe o que ele faz? Te mantém feliz enquanto espera. Você tem que esperar, todos temos que esperar, goste ou não. Então você pode escolher ser miserável enquanto espera? Ou ser feliz enquanto espera. Eu gosto desta minha pregação. Agora, sabe, a nossa velha natureza produz imaginações malignas. E você nem precisa sentar e tentar imaginar alguma coisa ruim, mas você precisa imaginar coisas boas de propósito. Amém? Se você está acima do peso e quer perder peso, compre um vestido que é muito pequeno para você. Pendure-o no seu armário e diariamente olhe para ele e diga assim: eu vou usar você. Amém? Tenha uma visão, coloque algo à sua frente. Tudo bem. Pensamentos. O campo de batalha da mente. Eu não sei te dizer o que isso fez comigo quando eu descobri que eu poderia dominar os meus pensamentos. Que eu não precisava pensar qualquer coisa que viesse à minha cabeça. Que eu poderia realmente descartar tudo aquilo e escolher pensar em algo bom. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, anulando as imaginações e toda altivez e pretensão que se exaltem contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo debaixo da obediência de Jesus Cristo. Isto significa que temos uma responsabilidade. Satanás tentará colocar as coisas na sua mente, porque a mente é o campo de batalha. Isto vai continuar por toda a sua vida. E é nossa responsabilidade, quando estas coisas aparecem, orar para que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer imediatamente quando você está tendo aqueles pensamentos, que eu chamo de pensamentos fedorentos. E assim é da sua responsabilidade descartá-los e substituí-los, porque se você deixar sua cabeça vazia, algo voltará, só que pior. Mas se você substituir essas coisas por algo bom, então não haverá lugar para o mal entrar. E sabe, uma das minhas coisas favoritas para fazer? E eu estou falando com sinceridade. Eu gosto de ficar sentada e pensar nas coisas que posso fazer por outras pessoas. Eu acho isso muito divertido. Apenas pense, eu vou estar perto de alguém hoje, e o que eu posso fazer por ela? A quem posso abençoar hoje? Ok, Senhor, estou te escutando hoje, porque as pessoas vão me dizer o que elas precisam e querem. Eu quero supri-las. Não fique sentado pensando: eu vou me vingar pelo que você fez comigo. E se você acha que vai escapar, você vai receber o troco logo, logo, sabe? Eu não vou mais suportar isso. Estou cansada do jeito que você me trata, viu? Não, você diz: eu tenho a natureza de Deus aqui dentro de mim, e não importa o que você faça comigo, eu posso amar você
com o amor de Cristo. E eu vou fazer isso porque eu não vou permitir que você envenene a minha alma me enchendo de amargura, nunca mais. Vamos lá. Estão felizes? E sobre as atitudes? A Bíblia diz em Romanos 4:23 que nós precisamos ter uma atitude fresca a cada dia. Uma atitude fresca todos os dias. Suas atitudes pertencem a você. Agora ouça-me, suas atitudes pertencem a você e ninguém pode te obrigar a ter uma atitude ruim se você não quiser. Veja, se assumirmos a responsabilidade por algumas das nossas coisas e não ficar sempre culpando, bem sabe, se eu tivesse um emprego melhor, se meu marido me tratasse tão bem quando dela trata, se isso e aquilo e mais aquilo outro. Bem, deixe o diabo com raiva. Tenha uma boa atitude de qualquer maneira. Você tem que viver consigo mesmo. Você nunca vai se livrar de si, nem por um segundo. Então você deve fazer algo para ser uma pessoa agradável? Certo? Ok. Eu tenho uma pequena história para ler e ela é muito boa. Uma mulher de 92 anos se preparava para ir para uma casa de repouso. Seu marido havia morrido recentemente e ela era cega e não podia mais viver sozinha. Ela era uma senhoria pequenina e bem equilibrada, e todas as manhãs às 8 ela estava completamente bem vestida, com o cabelo arrumado, com um pouquinho de maquiagem. E hoje ela vai se mudar para uma casa de repouso, porque seu marido de 70 anos de idade faleceu recentemente. E depois de muitas horas esperando pacientemente na recepção da casa de repouso, ela sorriu docemente quando lhe disseram que seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava seu andador até o elevador, a equipe de funcionários deu a ela uma descrição visual de seu pequeno quarto, incluindo as cortinas de ilhós que foram colocadas nas janelas. Eu amo isso, ela declarou entusiasmada, como uma criança de 8 anos, que acabara de ser presenteada com um filhote. Senhora Jones, como a senhora pode amar isso? Você nem viu ainda, espere. Então ela disse estas palavras. O fato de eu ainda não ter visto não tem nada a ver com isso. A felicidade é algo que você decide com antecedência. Se eu gosto do quarto ou não, não depende de como os móveis foram organizados, mas de como eu organizo a minha mente. Ouça, coloque na sua cabeça agora que você não vai ser uma pessoa velha, mal-humorada e ranzinza no futuro. Quanto mais velha, mais engraçada eu pretendo ser. Eu dei boas risadas na semana passada e meus filhos também. Eu estava orando pela comida e eu disse, obrigada, Joyce, por esta comida que eu estou prestes a receber. Meu filho disse, é melhor levarmos você para um aconselhamento, já que está orando por si mesma. Ria de si mesmo, não fique tão bravo por cada pequeno erro que você comete. Amém? Eu acho que até Deus riu disso. A maneira como eu organizo a minha mente é uma decisão. Todas as manhãs, quando acordo, tenho a escolha. Eu posso passar o dia na cama, recontando as dificuldades que tenho com as partes do meu corpo que já não funcionam mais. Ou eu posso sair da cama e ser grata pelas partes que funcionam. Cada dia é um presente. E enquanto os meus olhos se abrirem, eu vou focar neste novo dia, em todas as memórias felizes que eu guardei somente para este tempo da minha vida. Eu amo isso. Eu amo isso, eu amo.
Dave e eu conversamos muito sobre os primeiros dias do nosso ministério, sobre o quanto nós trabalhávamos e sobre as pequenas reuniões que nós tínhamos. Ah, meu Deus! E nós sonhávamos com estes dias. Esperávamos vê-los. Eu me lembro de quando eu apenas acreditava que Deus, se apenas 100 pessoas aparecerem hoje. Isso levou anos. E, sabe, às vezes era difícil continuar com esse sonho. E houve inúmeras vezes que eu quis desistir dele. Mas é exatamente isso que o diabo quer que você faça. Eu posso te dizer que não é preciso nenhuma coragem para desistir. Qualquer um pode fazer isso. Mas apenas pessoas fortes podem se agarrar aos seus sonhos quando não há nada, nenhuma razão para fazer você pensar que aquilo se concretizará, exceto que Deus colocou aquilo em seu coração. Amém? Agora, uma outra coisa que flutua dentro de nós, que eu pessoalmente acho que é uma das coisas mais importantes, são os motivos. Motivos. Deus não está nem um pouco preocupado com o que nós fazemos, mas por que nós fazemos. E eu quero acrescentar que não importa o que você esteja fazendo, se estiver fazendo pelo motivo errado, você não consegue desfrutar sua vida. Só as obras realizadas pelos motivos certos serão recompensadas ou satisfatórias. Mateus 6, de 1 a 7. Sim, eu disse 7 versículos. Tenham cuidado para não praticar a sua justiça na frente dos homens a fim de serem vistos por eles. E não significa que as pessoas não podem ver que você está fazendo boas obras, mas significa que se você fizer isso de propósito na frente das pessoas para ser visto, adivinha o quê? Você não terá recompensa. Não receberá recompensa. Então, quando você der aos necessitados, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua completa recompensa. Mas quando deres aos necessitados, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. O que isso significa é que eu creio que mesmo depois de fazermos algo realmente bom para alguém, não devemos nos sentar e ficar pensando em como nós somos bonzinhos. Amém? Eu li num livro que o amor permanece nas sombras até que seja necessário, quando então ele sai e faz o seu trabalho e volta para as sombras, esperando a próxima oportunidade. Quando deres ao pobre, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz, para que o que você der fique em segredo. Então seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará abertamente. Você sabe o quão difícil é fazer algo realmente bom para alguém sem ninguém mais saber, além de você e Deus? E você sabe por quê? Porque a carne clama por crédito. Ela sempre quer um afago, quer um carinho. Agora, eu já contei essa história antes, mas faz um tempo desde então e eu vou contar de novo. Se você tiver escutado, talvez você precise ouvi-la novamente. Então, isso aconteceu há mais de 30 anos atrás e eu fico feliz em poder dizer que não foi ontem, sabe? Mas alguém aqui se lembra daqueles dias em que aqueles grandes broches de strass escrito Jesus estavam na moda? Quantos de vocês já tiveram um broche de strass escrito Jesus? Vamos lá, só tem 3 de nós aqui tão velhos assim? Senhor, ajuda-me. De qualquer forma, eles eram muito populares, então eu estava no salão de beleza fazendo minhas unhas. Tinha mais alguém lá fazendo as unhas também. Elas estavam conversando sobre ser enfermeira no hospital e sobre o quão difícil era ver as pessoas tão debilitadas, não poder falar com elas
sobre Jesus, porque era contra a prática do hospital e... Então, eu tive este pensamento que veio de Deus. Dê a ela este broche brilhante que você está usando e diga a ela para usá-lo em seu uniforme, porque até mesmo quando ela chegar perto dos pacientes e eles verem o nome de Jesus, isto vai abençoá-los e ajudá-los. Senti como se eu precisasse fazer isso em segredo. Eu não sabia como eu iria fazer aquilo, já que havia uma moça trabalhando em mim. Mas eis que a moça que estava fazendo as minhas unhas disse: "Oh, Joyce, acabou o produto que eu estava usando e eu preciso dele aqui. Vou na loja ao lado para comprar o produto e já volto." Então Deus abriu a porta para que eu não chamasse a atenção. Ele providenciou uma maneira para ele ter toda a glória. E então eu fiquei sentada ali enquanto a moça saiu, lutando comigo mesma. Eu faria o que eu deveria agora, ou eu esperaria até que a moça voltasse? E eu gostaria de te dizer que eu fiz a coisa certa, mas eu não fiz. Eu fiquei sentada lá e esperei, e eu disse para mim mesma: isso pode realmente abençoá-la ao ver a minha generosidade, sabe? Isto pode ser um exemplo para ela? E então, ela voltou e... Quando ela terminou, eu peguei aquele broche de Jesus e eu entreguei à moça e disse: "Eu quero que fique com isso. Eu senti que Deus me disse que se você usá-lo em seu uniforme, blá, 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 blá." E todo mundo, eu recebi exatamente o que eu queria. Ah, isso é tão bom, gente. Você é tão gentil. Isso é tão doce. E assim que saí daquela porta indo para o meu carro, eu ouvi o Senhor sussurrar no meu coração: "Espero que você tenha gostado, porque essa é toda a recompensa que você terá." The sea tells tales in whispers low of ships that sank where shadows grow. I keep the light, but no one comes, a ghost in fog where silence hums. I'm the last lighthouse keeper, a watcher, a dreamer. No ships to save, no crew to greet, just the tide's eternal beat. Memories flicker like the flame, each wave it calls a sailor's name. The walls are stained with stories old, a life alone, a heart grown cold. I light the dark, I guide the sea, but who's out there guiding me? I'm the last lighthouse keeper, a watcher, a dreamer. No ships to save, no crew to greet, just the tide's eternal beat. The lantern swings in endless time, its rhythm a mournful rhyme. The gulls cry out, the wind replies,
hears my lonely sky.